Senhoras e senhores, mais uma vez bem-vindos. Iniciamos então a segunda parte deste evento com o painel Questões Atuais de Tributação do Transporte e Processamento de Gás. Convido Márcio Leal, sócio no Leal Cotrim Advogados, por gentileza, como moderador. Priscila Torres, gerente tributária na TAG, por gentileza. Elias Guizardi, gerente setorial na Petrobras, por favor. Tomás, por gentileza, quando quiser, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Espero que todos tenham tido um bom almoço. Nós vamos dar continuidade agora aos trabalhos do seminário com um tema leve: tributação no setor de transporte de gás e processamento, né? Eu queria parabenizar a Firjan e o INFES pela realização desse evento, que me parece extremamente oportuna, com um timing perfeito. Para nós, aqui desse painel, não é uma palestra, é a continuidade de um debate que a gente vem tendo ao longo de muito tempo em prol de um aprimoramento do marco regulatório fiscal do setor. Não sei se vocês perceberam, pelos painéis da manhã, que a visão do mercado é que, no momento, pelo menos do ponto de vista tributário, nós estamos numa encruzilhada. Bom, advogado tributário vive já no mundo paralelo. Advogado tributário é uma pessoa que tem que, no Brasil, lidar com normas da União, de 27 unidades federativas e 5.527 municípios. Bom, esse é o advogado tributário. O advogado tributário de óleo e gás, ou pelo menos de gás, tem que ainda lidar com questões como balanceamento, desequilíbrio, ship or pay. E como vocês viram hoje de manhã, para piorar ainda mais, os nossos clientes adoram inventar um produto novo. Então, se tiver algum advogado tributário, alguém que trabalha com tributário do seu lado, por favor, seja simpático, tenha compaixão. São pessoas abnegadas, que exercem um sacerdócio, né? Mas esse é o dilema do advogado tributário, a gente escolheu essa profissão e fazemos com muito carinho e gostamos bastante. Mas vamos falar aqui agora da encruzilhada do mercado de gás. O Rodrigo, da Origem, hoje de manhã, falou que nós estamos no umbral do purgatório. Vou usar o termo, estou usando encruzilhada porque estou querendo ver um pouquinho mais de luz, né? Acho que sou uma boa pessoa, vamos ver se a gente chega lá. Mas, se a gente vai falar que a gente está numa encruzilhada, vamos olhar um pouquinho para entender onde a gente está, um pouquinho para trás. Vamos olhar para o início, para a gente saber para onde a gente está indo. E quando a gente fala do início do mercado de gás, a gente tem que pensar ali na década, como já foi dito também, no final da década de 90, 98, 99, em que a gente tinha um mercado muito específico. E aqui, parabéns à Petrobras, porque era um mercado em que a Petrobras desempenhou um papel importantíssimo. Era a empresa que tinha capacidade de investimento. Imagina construir um gasoduto da Bolívia de 3.000 quilômetros, passando pelo Brasil inteiro até o sul do Brasil. A empresa que tinha essa capacidade de fazer isso era a Petrobras, apoiada pelo governo federal. E esses investimentos foram feitos. Então, naquele momento, o mercado era concentrado, sim, porque a Petrobras comprava e vendia o gás e também estava operando no setor de transporte. Nesse momento, as questões tributárias eram muito particulares, porque você tinha um player principal. Mas, quando a gente era chamado para responder uma consulta, imagina a situação desse advogado. Quando a gente ia, eu quero saber sobre o faturamento do gás para uso no sistema. A gente tinha que lá abrir o regulamento, a legislação, que a gente encontrava era uma legislação de transporte rodoviário. Nesse setor, até agora, o ICMS é o imposto que tem um papel mais relevante. Por quê? Ou nós estamos falando de comercialização de molécula de gás, nós estamos falando de uma operação de compra e venda, então você tem uma operação de circulação de mercadoria, então incide o ICM, ou você está falando de um serviço de transporte de gás, e aí entra o Szinho do ICMS, que é o serviço de transporte interestadual.
Então, é um fato gerador distinto da compra e venda de gás, é um serviço de transporte. Mas quando a gente, naquela época, ia lá olhar, não tinha nada sobre gás. Era tudo uma legislação rodoviária. Então, os temas eram assim, entrou gás pela Bolívia. Quem está comprando esse gás está estabelecido lá em São Paulo. Aí Mato Grosso do Sul falava assim, opa, se entrou por Mato Grosso do Sul, eu sou o Estado que tem competência para tributar essa importação. E aí São Paulo dizia, não, peraí, o estabelecimento está aqui em São Paulo. E aí o Supremo veio a resolver essa questão. A gente tinha questões sobre a incidência ou não do ICMS sobre o ship or pay, que é essa reserva de capacidade para que o gasoduto. E aí tinha uma discussão, e foi discutida essa questão. No processamento, se a gente pegar os estudos da época, lá do que o governo fez, você ia verificar que tinha uma discussão se a atividade de processamento era um serviço de processamento ou se era uma remessa, uma industrialização por encomenda, algo que veio a ser resolvido e sedimentado. Então, esses eram os temas da época. O primeiro grande movimento, a primeira grande alteração no mercado, ocorreu mais ou menos ali em 2016 com Gás para Crescer. Ali o governo federal lançou um programa com as premissas que até hoje norteiam o mercado. A gente precisa colocar mais competidores, nós precisamos gerar maior liquidez na comercialização das moléculas, nós precisamos descentralizar essas atividades. E ali, naquele momento, foi que juntou-se um momento muito bacana. Várias pessoas participaram daqueles debates para a gente construir alguns atos normativos que hoje existem. Os debates, no primeiro momento, a gente já teve ali em 2017, saiu o protocolo 18 do escoamento, da atividade de escoamento. Em 2018, aí saiu o AJU-CNF número 3, que já começou a disciplinar duas coisas. Como é que a gente vai formalizar a compra e venda da molécula e como é que vai ser formalizado os documentos fiscais do serviço de transporte. Então, e ali começaram a ser nós conseguimos alguns avanços. A Priscila vai conversar com vocês aqui sobre esses avanços de uma forma mais detalhada, mas eu vou tocar alguns aqui, por exemplo. Por exemplo, se vocês pensarem no transporte rodoviário, toda vez que sai um caminhão, tem que ser emitida uma nota fiscal, um CTE de transporte, quando aquele caminhão sai. No transporte de gás, diariamente, diversas moléculas são transportadas, você tem diversos serviços de transporte. Não dá para ficar emitindo um CTE cada transporte que foi programado. Então, foi feito uma regra em que os transportadores podem faturar com uma nota global posterior. A Priscila vai detalhar e mostrar isso para vocês com mais detalhe. Num segundo, vocês já ouviram hoje aqui fluxo físico, fluxo contratual. O que é isso no transporte? Imagine um gasoduto. Você tem um ponto de entrada e um ponto de saída. O transporte do gás é levar nesse gasoduto do ponto A para o ponto B. O fluxo físico o gasoduto, o transporte é por pressão. A molécula vai sendo pressionada, você tem estações de compressão que vão empurrando aquela molécula até a saída. Então, o fluxo físico você entrou no ponto A, ele vai ter que descer pelo gasoduto e sair no ponto B. Só que o mercado, a dinâmica do mercado, chegou em um momento e falou assim, espera aí, eu posso ter um carregador, uma pessoa que está vendendo gás, que vai injetar lá no sul o gás, mas a saída, pelo volume de gás que eu tenho no gasoduto, eu posso tirar lá em Mato Grosso do Sul. Não necessariamente eu tenho que seguir o fluxo físico, eu posso ter uma entrada a posteriori, no momento posterior do gasoduto, e uma saída antes daquela entrada, contrariando o fluxo físico. Isso levou a uma série de discussões. Por quê? O ICMS do transporte de gás, isso é uma coisa importante, ele diz que o Estado competente para arrecadar é o Estado onde tem o início da prestação do serviço de transporte. Então, se a molécula saiu lá do Mato Grosso, o transporte começou lá. Quer dizer, não, espera aí, a entrada aconteceu aqui em São Paulo. Então, começou a se discutir esse modelo, falava-se em swap, e esse modelo contratual veio resolver essas questões. Enfim, em 2021, e aí vai ser o tema do Elias, nós tivemos o AJU-CNF 01 de 2021, que veio disciplinar a tributação no processamento de gás. Eu não vou tomar tempo, porque eles vão dissecar essas questões. Mas esse é um marco regulatório, o Frederico da Galp colocou hoje, ele citou ali na apresentação dele, que existe hoje, que são as principais estruturas normativas que a gente trabalha no dia a dia. Isso é o que a gente tem hoje. Agora, olha o nosso dilema. Vocês viram num outro painel aqui, que daqui a 8 anos, tudo isso cai.
ter uma reforma tributária. Então, nós somos operadores do direito que já sabemos que o que a gente está trabalhando hoje vai mudar daqui a 8 anos, e de uma forma significativa. Então, nós temos 8 anos de transição. Mas a gente tem que botar um champignon nesse estrogonofe, que é o seguinte: o mercado está crescendo rapidamente. Vocês viram hoje de manhã que o crescimento do mercado, e basta olhar essa plateia, como foi dito, o número de carregadores, de empresas que surgiram nos últimos 5 anos, é significativo. E a gente tem 2 marcos para isso. Você tem o TCC, que foi o termo de compromisso celebrado com a Petrobras, que a Petrobras fez desinvestimentos, a TAG foi comprada pela ENGIE, a outra transportadora, a NTS, foi comprada, e você tem uma nova lei do gás, que foi editada em 2021, que também trouxe uma série de novos regramentos para o mercado de gás. Essa legislação alterou o mercado, impactou o mercado? Impactou. O crescimento é significativo. Eu estava ontem num evento, não pude estar aqui, mas a diretora da ANP, Simone Araújo, disse o seguinte: em 2019, nós tínhamos 15 contratos de transporte celebrados no Brasil. Hoje, em 2024, nós tivemos 434 contratos de transporte celebrados. Um passarinho me contou num outro evento, na segunda-feira, em Brasília, e eu não posso revelar o nome do santo porque ele não me disse, não me permitiu, que em 2025, essa transportadora já celebrou mais contratos de transporte do que em 2024, agora em abril. Então, a dinâmica do mercado está pressionando os operadores de direito. E é por isso que eu, Priscila, todo mundo no mercado está debatendo. Porque a verdade, e essa sensação é minha, não tem como esperar 8 anos para a gente adaptar, e foi por isso que foi mencionado aqui a harmonização, a necessidade de aprimoramento desse marco regulatório vigente. Agora, o que fazer? É isso que a gente vai debater hoje nesse painel que eu estou moderando. Quais são as ações necessárias? Se vocês perceberam, o mercado tem um nirvana. Desde que eu comecei a trabalhar, lá em 98, aliás, até um pouquinho antes, com gás, o que a gente sempre ouvia falar é o seguinte: a gente quer um mercado único. O setor elétrico é sempre a referência. É o operador único do sistema, a gente quer um mercado único. A gente quer ter comercialização. Vocês viram a Silvia da POT, do IBP, falando hoje que a necessidade de a gente ter transações com molécula dentro do gasoduto, com liquidez. E aqui, essas transações foram resolvidas. Por que o regime de entrada e saída veio? Porque, pelo regime anterior, que era o regime postal, quando a pessoa ia contratar o transporte, ela tinha que dizer assim: eu estou contratando você para transportar o gás do ponto A para o ponto B. Ele tinha que definir no momento da programação. Só que, com a dinâmica do mercado, com essa liquidez, as pessoas querem... Muitas vezes, a pessoa, quando coloca o gás dentro do gasoduto, ele não sabe onde é que ele vai sair, porque ele pode ser comercializado. Então, por isso que veio a ideia do regime de entrada e saída. Você pode ter contratações independentes. Você pode ter uma empresa interessada apenas em botar gás e uma empresa só interessada em tirar gás no ponto de saída. Então, eles fazem contratos independentes de transporte. E olha como vai complicando. Porque agora, hoje em dia, com o regime de entrada e saída, e a gente teve que trabalhar no ajuste CNF para ajustar ele, para poder colocar esses 2 modelos. Você tem um transporte sendo prestado e 2 CTEs sendo emitidos, um para o contratante de entrada e um para o contratante de saída. Então, o mercado quer chegar nesse ponto de liquidez, de comercialização, nós temos vários entrantes. O que fazer? Vamos discutir aqui. Eu só queria dizer 3 coisas antes de passar a palavra para a Priscila. E se tiver alguém da Fazenda aqui, é vital que a gente trabalhe na simplificação das obrigações acessórias. Com 15 contratos de transporte, é fácil emitir documentos fiscais. Como é o nome dele mesmo? É o Abner. O Abner vive aqui de emitir CTE, ele sabe qual é a burocracia. 434 contratos de transporte emitindo CTE, com aumento de volumes, imagina milhares de documentos fiscais. E você tem nota fiscal de entrega, nota fiscal de devolução, porque teve, no momento, uma preocupação com o controle de estoque. A gente precisa reduzir esse número de documentos. O Elias vai falar aqui, a gente tem no processamento uma nota de entrada simbólica para o autor da encomenda e uma nota de saída simbólica para o autor da encomenda, sem tributo sendo cobrado. Só papel sendo emitido. Então, a gente tem uma missão de simplificar as obrigações acessórias
para facilitar esse volume de operações que está entrando. Segundo, a gente precisa realmente transformar esse regime de entrada e saída em independente. Hoje, a gente tem uma amarra por conta disso. Qual é a preocupação do Estado? Todo Estado quer saber onde é que o serviço de transporte começou a ser prestado, para poder, quem é que pode cobrar. Mas quando você faz entradas e saídas totalmente independentes, talvez o início seja relevante, até porque a gente não vai saber onde entrou aquela molécula, onde aquela molécula saiu. Então, a gente precisa trabalhar numa legislação que permita, e a gente já tem soluções, nós estamos trabalhando nisso, para que essa legislação se aplique e o regime de entrada e saída se materialize, como ele vai se materializar lá na reforma tributária. E, por fim, a gente precisa de uma alíquota única, porque, como a nossa vida não é fácil, por exemplo, se você fala em comercialização de ICMS, você tem alíquotas internas, tem alíquotas interestaduais. Se você fala em serviço de transporte, você pode ter um serviço de transporte interestadual ou dentro de um mesmo estado, com alíquotas diferentes. Ou até, vejam vocês, um serviço em que você pode ficar dentro da mesma cidade. E aí não vai ser ICMS, vai ser ISS, porque o serviço deixa. Olha a loucura, a gente precisa mudar isso. Como é que a gente muda isso? Outro dia eu estava conversando com colegas do meu escritório, a gente ficou pensando assim, vem cá, quando a gente pega o trem ali na Supervia, para andar na Supervia, é uma concessão estadual que paga ICMS de transporte, não é verdade? Muitas vezes você embarca na Central e desembarca mais para frente ali no Maracanã. E você está pagando ICMS. Nós temos que começar a pensar no gasoduto como uma infraestrutura interestadual. O caminhão se espalha por vários estados, por natureza. Então, a gente tem que pensar numa alíquota única e passar a definir o serviço de transporte como interestadual, e a gente faz isso como uma alíquota única e tira todas as incertezas do mercado. Eu não vou me alongar aqui, porque a gente tem 2 brilhantes expositores aqui para falar ainda. Eu vou passar a palavra primeiro para o Elias, que vai falar sobre a tributação no processamento de gás. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Me chamo Elias, como foi indicado aqui, trabalho hoje na Petrobras, estou gerente setorial para gás natural, energia elétrica e fertilizantes, 3 temas simples, né? E como o Márcio colocou, é um desafio relevante aqui para a gente, né, como um dos principais players desse mercado, né? E falar de processamento, a gente precisa lembrar do escoamento, que ele comentou, e do transporte, que vem na sequência, né? É uma indústria de rede interconectada, com vários anseios aí dos carregadores, né? De necessidade de desenvolver esse mercado com sabedoria, e é um momento em que a gente precisa realmente ouvir a indústria, né? Porque, como o Márcio colocou bem, a legislação tributária está preparada para a geladeira, caixa de sapato, um exemplo que a gente gosta de utilizar, mas não está preparada para o gás, né? E a indústria precisa ser ouvida, né, para entender como essa dinâmica precisa ocorrer, né? A gente fez uma apresentação aqui muito rápida, muito simples, que eu não tenho pretensão de esgotar o tema, porque ele realmente é muito relevante e tem muitos detalhes, né, muitas nuances, que talvez aqui a gente não consiga atingir, né? Eu só queria tirar uma dúvida. Eu passo aqui a apresentação. Ah, tá. Ótimo. Eu vou ficar sentado aqui, acho que não tem problema, né? Então, hoje a gente chama aí, conceitua o sistema de processamento como sistema integrado de processamento, né? Vou passar aqui mais um. Eu tenho aqui para mim um cronogramazinho, que o objetivo é falar um pouquinho disso aqui, né? A gente não vai, como eu comentei, entrar em detalhes, né? Mas tentar buscar um paralelo com essa regra geral que a gente tem hoje, né, de industrialização por encomenda, que é o que está por trás, né, desse conceito, e tentando colocar essas previsões, essas angústias que o setor de gás tem, né? Então, a gente vai fazer essa vinculação com o convênio AE 15 de 74, que é antigo, né? Veja a data, eu nem era nascido nessa época. Então, é um convênio que rege, né, que trata, que conceitua esse processo de industrialização por encomenda. Então, ele é
algo muito antigo que não está preparado para esse modelo atual, né? Comentar um pouco sobre esse processo de industrialização, né, do gás úmido em gás seco e dos produtos resultantes dessa encomenda, né, desse processamento. E aí a gente vai ter nesse ponto aqui específico o principal objetivo de adequação da legislação. Então, a gente tem uma operação com gás natural, que tem medições hoje mensais, num processo de fluxo contínuo, que é medido na UPGN, medido na plataforma, medido na entrada da UPGN, medido na saída da UPGN, com produtos resultantes que tem uma operação por evento, né, por caminhão, por nota fiscal, que tem um procedimento tributário diferenciado, além de tributações diferenciadas, como é o caso do próprio GLP, né, que hoje está na monofasia do ICMS. Então, é um outro processo complexo que acabou entrando nessa janela aqui do processamento. Os relatórios, né, que hoje o fisco ele tem uma necessidade de identificar as operações, né, de conhecer os relatórios, de conhecer o processo. Então, as obrigações acessórias que a gente tem hoje são justamente para dar para o fisco essa segurança jurídica também que a gente almeja, né, para esse mercado. Então, os relatórios que foram instituídos têm essa necessidade de cobrir essa necessidade do fisco de verificar o produto que é produzido no campo de produção lá de petróleo e gás, os volumes que são escoados, os volumes que são enviados para processamento e o volume que é remetido para o transporte. E um dado novo que chegou, né, que veio também com essa legislação, é a apuração de diferenças operacionais, que decorre basicamente das medições, né? Então, a gente está andando na rua, passa numa farmácia, sobe numa balança, você vai ter um peso. Andou 200 metros, subiu numa outra balança, você vai ter um outro peso. Então, é importante que essa visualização, né, esse entendimento do fisco esteja claro. Mas ele acabou trazendo para essa legislação o conceito de diferenças operacionais, que é justamente o que eu faço, né? Qual o tratamento que eu dou para esse volume que gera uma diferença numa medição na plataforma, uma medição na entrada da UPGN, uma medição na saída da UPGN. Tá? O item 2 aqui, um pouquinho sobre um tema prévio, né, que é o do escoamento, justamente por conta dessa incompatibilidade do processo de medição do escoamento e da produção com o processo de medição diário que ocorre nas UPGNs, né, em função da nominação desse gás e da alocação desses volumes aos agentes encomendantes. Então, esse é um ponto também importante. E o impacto decorrente dessas diferenças operacionais sobre eventuais sobras, ou seja, o que é a sobra do processamento, né? É a diferença positiva, né? Essa diferença positiva entre a energia que entra na planta e a energia que sai da planta. A legislação atual, ela tem uma previsão hoje de diferenças negativas, né? O que a gente chama de diferença operacional negativa. Só que a gente tem percebido que há uma possibilidade, e isso tem sido observado no dia a dia do processamento, essa expectativa de geração de diferenças positivas. E esse é um avanço que a gente precisa alcançar na legislação, né, com esse viés positivo que a gente tem hoje na legislação tributária, né? Então, é importante que, para o fisco, é importante que tudo esteja previsto, caso contrário, né, a insegurança vem para nós aqui, cumpridores da legislação. Esse slide aqui é só um objetivo que é para o mercado de gás como um todo, né? O Márcio colocou bem que na época em que era só Petrobras, o fluxo era físico, era uma loucura fazer faturamento de gás, né? Por quê? Porque era o fluxo físico, né? E para alterar esse fluxo físico para o fluxo contratual, foi necessário a gente incluir alguns conceitos importantes, né? Que é o gás mix. O que é o gás mix? É a mistura de gases com qualidades diferentes, com energias diferentes, e para eu garantir que aquele gás que determinado agente injeta na malha, seja de escoamento, seja de transporte, que ao sair ele tenha essa energia economicamente equivalente à energia de entrada. Então, esse é um dado importante, um conceito importante para viabilizar, inclusive, as medições em energia, em milhão de BTU, que hoje é o caminho que a gente está adotando. O balanço energético, né, que viabiliza justamente esse encontro de contas aí da energia injetada num ponto do gasoduto e a energia que sai nesse ponto do gasoduto. E o descolamento desse fluxo físico e fiscal, justamente com a chegada desse conceito do fluxo contratual para a molécula, né? Acho que no transporte a gente ainda carrega enraizado
esses conceitos da legislação brasileira hoje para serviço de transporte, né? Então, muito embora a gente tenha conseguido descolar o fluxo da molécula, a gente ainda tem necessidade de conhecer o fluxo, início e fim da prestação para fins de transporte. E aí é aí que mora as nossas maiores dores, né? Porque a gente ainda tem um obstáculo a superar. A apuração das diferenças operacionais, que eu comentei, que é justamente essas diferenças de medições que ocorrem, seja nas medições de entrada e saída da planta, seja na própria eficiência da planta, no processamento dos derivados. E sobre essa diferença operacional, né, não poderia faltar, o fisco vem exigindo o recolhimento de ICMS nessa diferença operacional negativa, né? É o que, num entendimento mais dos termos tributários, seria o reconhecimento de uma perda, que na essência não é uma perda, né? É uma diferença de medição que, ao final das contas, ele exige esse recolhimento de ICMS, tá? Do agente encomendante. Para falar um pouco do processamento, que é novidade, né? Depois vai ter um fluxozinho mais, que eu não vou também entrar no detalhamento, né? Mas tem um fluxozinho das operações. O que ocorre hoje no processamento, né? A legislação de regência, como o Márcio colocou, é o ajuste 1 de 2021, e a expectativa que essa legislação trouxe foi justamente colocar os conceitos que hoje existem naquela legislação antiga, lá de 74, adequando o modelo tributário para as operações de gás, né? Então, existe uma remessa do insumo para o processamento, existe uma devolução do insumo para o processamento, existe uma nota fiscal de cobrança do valor agregado pela atividade de industrialização, né? Como o Márcio colocou também. Ele adiantou muito aqui o meu papo, né, Márcio? Pô. O STF recentemente definiu essa discussão sobre a incidência do ISS ou ICMS na atividade de processamento, né? E no nosso caso aqui, justamente por ser uma atividade que está no decorrer da cadeia, né, não é para consumo final, o entendimento é que é aplicado o ICMS, né? Então, sobre esse valor agregado que o industrializador cobra a incidência de ICMS, vírgula, né? A incidência de ICMS, só que a legislação previu um diferimento desse ICMS para as saídas dos produtos resultantes. Então, a atividade de processamento hoje, ela tem o diferimento do ICMS para a saída dos produtos resultantes, que são esses que estão aqui na tela. Gás natural seco, processado, aí sim, é o gás especificado que vai entrar na malha de transporte, que vai ser entregue ao transportador para realizar as movimentações. O GLP, que tem uma natureza tributária diferenciada, né, por conta da aplicação da monofasia. A gasolina natural, que é o C5+, né, e, em vez e outra, em algumas plantas de processamento, o LGN, que é o líquido de gás natural, que pode ser processado nas refinarias também, como um insumo lá junto do petróleo. Qual o ponto importante aqui, né, dos produtos resultantes? É o GLP, que é o nome comercial, né, do gás natural de cozinha, né, o P13 ou granel, mas que tem uma natureza de origem derivada do gás natural. E isso carrega um tratamento tributário diferenciado, pois o ICMS do GL-GN é para a origem, né? E o ICMS do GLP, derivado de petróleo, é para o destino, em função da regra constitucional de repartição desse imposto aí, né? Então, esse GLP, que é produzido nas plantas de processamento, derivado do gás natural, tem o ICMS destinado para o estado de origem, tá? Esse aqui é um fluxo que eu não pretendo entrar em detalhes, mas só para dar um pouco do panorama, né, da complexidade, das dificuldades que a gente tem no cumprimento dessas obrigações todas, né? Então, como o Márcio colocou, há uma necessidade. Por que essa necessidade da nota fiscal de entrada simbólica no primeiro dia útil do mês de execução do processamento? Porque como os documentos fiscais do gás, eles são emitidos até o 5º dia útil do mês subsequente, há uma necessidade de que esse encomendante, ao remeter o produto para processamento, gere um estoque programado desse GLP que ele vai comercializar em 3 dias de processamento, por exemplo, né? Então, como é que ele vai comercializar um produto resultante que ele só vai registrar no seu estoque ao final do processamento do gás, que se dá no 5º dia útil do mês subsequente? Então, houve necessidade de cobrir esse gap de gestão de estoque, especialmente, com a emissão de uma nota fiscal
que é simbólica, não tem tributo, é basicamente para registrar esse estoque programado dos produtos resultantes. E ao final do mês, essa nota ela é anulada como uma nota de saída, porque até o 5º dia útil do mês subsequente é emitida a nota fiscal de cobrança do valor agregado, cobrança dos encargos todos devidos nessa atividade e informado o volume efetivamente produzido para essa atividade. Né? E aí tem lá a nota fiscal de remessas do gás natural úmido para processamento e os produtos resultantes sendo gerados no decorrer desse mês. Ao final do mês, no 5º dia útil ou até o 5º dia útil, é emitida a nota fiscal de devolução desse insumo gás remetido e a cobrança do valor agregado por essa atividade realizada no decorrer do mês, com a disponibilização do material do produto resultante para os encomendantes na saída da UPGN, seja do gás úmido, do gás processado, seja do GLP, seja do próprio C5+. Né? Bom, como eu comentei no início aqui, né, pela necessidade dos fiscos tomarem conhecimento, né, dessa atividade de processamento, ele instituiu, no ajuste CNF 1 de 21, alguns relatórios. Né, e esses relatórios têm o objetivo de demonstrar a atividade que é cumprida, que é realizada hoje dentro de uma UPGN. Né. Então, basicamente, nós temos, eu vou chamar de 3 relatórios. Né. É um relatório do próprio processamento, onde ele indica o insumo remetido, os produtos em estoque, se eventualmente existirem, os produtos produzidos e aquilo que deu saída naquele mês a partir daquele período de processamento. E um outro relatório de mútuos. Né? Eu não comentei, mas há uma necessidade de mútuos por 2 situações. Né? Tanto do escoamento do gás úmido, em função da alocação que se tem para o gás produzido nas plataformas ser mensal, e a necessidade de alocação diária da UPGN em função da nominação desse produto para o encomendante. Então, eu preciso garantir diariamente a titularidade daquele gás que entra na UPGN. Só que a informação da produção só vem ao final do mês. Né? Então, esse ajuste é feito por meio de mútuos entre os agentes encomendantes e escoadores do gás, né, para as UPGNs. Então, o mútuo ele pode ser tanto do gás não processado, quanto dos derivados, né, em função de otimização, né, das atividades lá da UPGN. Alguns agentes realizam mútuos entre si dos produtos produzidos resultantes do processamento. Então, esses 2 relatórios aqui, eles ficam a cargo do industrializador para demonstrar realização de mútuos de derivados e realização, efetivamente, do processamento para cada encomendante. Tá? E um outro relatório, que é um relatório equivalente ao relatório atualmente produzido pelas empresas produtoras, né, escoadoras de gás, e ele tem o objetivo de demonstrar o gás produzido em cada campo, né, a energia do estoque dessa produção, as exportações que foram feitas, ou seja, o produto que foi escoado, as retiradas na saída desse gasoduto, né, os estoques calculados que estão dentro da malha de escoamento, e esses quadradinhos, esse quadradinho vermelho posterior ali, são os dados resultantes do processo de industrialização por encomenda, ou seja, as diferenças operacionais eventualmente existentes no escoamento, operações de compra e venda posteriores ao estoque produzido nas plataformas, eventual transferências entre estabelecimentos, ou seja, entre campos de produção, as operações de mútuo do gás rico, previamente à remessa para a industrialização, e, ao final, o valor do volume de gás que efetivamente foi remetido para a industrialização. Então, esse relatório visa demonstrar operações antecedentes ao escoamento e que resultam, ao final, né, de toda essa continha aqui, ao volume que foi efetivamente remetido para a industrialização nas UPGNs contratadas aí pelos encomendantes. Tá? Então, é um pouco disso aqui que a gente tem. É um processo que ainda tem necessidade de evolução, necessidade de adequação, né, e acho que a gente tem uma oportunidade relevante aqui no escopo da reforma tributária para tratar, né, esses gaps, né, que a legislação tributária ainda tem para esse mercado, né, mas esse processo do gás ele tem se tornado cada vez uma necessidade não só dos agentes, mas também do governo, né,
por conta da transição energética, por conta da importância que o gás natural vem tendo para as indústrias como um todo, tá? É isso. Muito obrigado, Elias. Acho que você deixou bem claro, nós estamos falando apenas dos dois primeiros ciclos, do escoamento e do processamento. Vocês puderam ver a quantidade de questões fiscais só nessas duas primeiras fases que nós temos que enfrentar. Mas como o gás já foi escoado e processado, eu vou passar a palavra agora para a Priscila, para ela fazer o transporte desse gás e mostrar para a gente as questões agora do transporte de gás. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa terceira edição do Seminário da Firjan. Até o ano passado era um dia só, né? A gente teve um painel que conjugou toda a cadeia do gás natural e que se desdobrou em pelo menos 2 ou 3 esse ano. Muito bom. Bom, antes de tudo, queria avisar vocês, qualquer dúvida, vocês podem procurar o Abner no final da palestra. Graças ao Márcio. Bom, eu achei que hoje, quem teve a oportunidade de estar aqui cedo e ver a abertura, né, que o Rogério Manso, da Tegás, fez, Joaquim Saboia, que é o CFO da TAG, também corroborou. Eu acho que a mensagem ali direta foi muito boa, que, em relação ao transporte de gás, que eu acho que é simplificar para crescer. Essa é a mensagem empacotada, que eu vou tentar passar um pouquinho dos detalhes para vocês aqui. Como a gente veio falando desde o início, é um mercado muito novo, então eu vou dar um pouquinho do contexto dessa evolução para vocês entenderem os desafios atuais e também como a gente está enxergando o funcionamento na reforma tributária. Estou trazendo esse slide de novo, pelo visto ele é bem bom, porque todo mundo usa, mas é super importante, porque eu acho que cada caixinha dessa compõe ali uma série de complexidades, né, e totalmente diferentes para cada uma delas. Né, o transporte aqui, ele passa a se inserir na cadeia logística num contexto de abertura de mercado e de novos agentes há 5 anos, e aí permitindo aí uma conexão, né, de maior número de distribuidoras, terminais GNL. A gente fala de estocagem também, como o Rodrigo bem colocou no painel antes do almoço. Aqui eu trago para vocês, né, a malha de gasodutos nacional. Se a gente considerar as 5 transportadoras e as 3 maiores delas, a gente tem 9.400 quilômetros de malha, tá? Passando por 400 municípios, 17 estados. E aí eu posso falar melhor para vocês sobre a TAG. Né? A TAG ela passa por 10 estados brasileiros. Desses 400 municípios que eu mencionei, 200 a TAG passa. A gente tem essa malha isolada no Amazonas e também a malha integrada, que começa aqui em Macaé e vai até o Ceará. Tá? E nesses 5 anos, né, de abertura de mercado, a gente estendeu ali para 90 pontos de entrega, 11 estações de compressão, 14 pontos de recebimento e seguimos nessa expansão, né, conectando aí diversos novos carregadores. Aqui, trazendo um pouquinho sobre a evolução de mercado, é mais um exemplo para mostrar para vocês como se torna a cada ano mais complexa a aplicação das normas tributárias. Tá? Lá em 2021, a gente passou a ter o nosso primeiro cliente, além da Petrobras, né, que foi o Unigel, nossa primeira oportunidade ali em exercitar, né, as previsões do ajuste CNF 3 de 2018, que é o nosso regime diferenciado, a nossa base de funcionamento, e aí a gente cresceu exponencialmente até 2024, onde a gente tem 18 grupos econômicos, né, 23 carregadores, e, enfim, e toda essa necessidade de exercitar a aplicação da legislação tributária. Tá? Como a gente já falou aqui em todas as palestras de gás natural, a gente fala muito sobre a questão, né, do modelo de entradas e saídas previsto pela lei do gás, para trazer flexibilidade mesmo e liquidez para o mercado. Né? A lei do gás ela prevê ali esse modelo de entradas e saídas para tornar as capacidades de entrada e saída independentes, né, em contratos autônomos e independentes.
mas, para fins tributários, a gente tem o fato do ICMS ser cobrado na entrada, né, e a regulamentação ainda concebe o transporte sendo uma atividade única. Tá? A gente tem o ajuste 3 de 2018, como o Márcio bem explicou, que é esse regime diferenciado que permite a gente lidar, né, com o conceito de modelos de entradas e saídas, mas ainda muito presos a fazer o tracking da molécula. Né? O ajuste ele foi a primeira grande evolução para a evolução de mercado, mas depois de 5 anos de mercado, com essa quantidade de agentes que vocês viram, a gente passa a ter um volume gigantesco de operações, de transações no duto, que precisam ser evidenciadas com diversos documentos fiscais. Tá? Então, aqui é um título exemplificativo, bem rápido, né, comparando com uma operação tradicional, né, de movimentação de mercadoria, que a gente teria aí uma nota de saída, venda, transferência, com destaque de imposto e mais um CTE. Quando a gente fala aqui do transporte de gás, a gente tem ali a nota, né, de saída de molécula, tem a nota de saída, né, de custódia enfim, do gás, sem destaque de imposto, tem a nota de devolução, né, de custódia também sem destaque de imposto e os CTEs de entrada e saída. Então, a evidenciação das transações ela é complexa. Né? Além disso, nós temos um prazo, né, de emissão de todos os documentos até o 5º dia útil, que hoje tem sido bem desafiador. Né? E fora também a necessidade de referências cruzadas e menções de detalhes nos documentos que torna essa formalização mais complexa. Então, assim, no contexto, deixa eu voltar aqui, no cenário atual, né, o que a gente pode dizer? O ajuste 3 ele procurou prever, né, naquele contexto de abertura de mercado, todas as operações possíveis, mas hoje a gente faz um exercício conjunto aqui com os carregadores, no contexto do IBP, da ATGás, para a gente conseguir refletir, né, da melhor forma as previsões do ajuste nas nossas transações, né, respeitar o ajuste ali. A gente também tem, por exemplo, um grupo de trabalho que você faz, onde a gente vem trabalhando junto com o IBP também e a ATGás, para tentar desenvolver o sistema de informação, né, que era uma previsão de evolução nesse controle também das transações. E a gente precisa endereçar essa revisão do ajuste. Tá? Bem com esses pontos que eu falei, procurar reduzir o número de documentos fiscais, evitar esses documentos fiscais que não têm o destaque de imposto, revisar o prazo, né, que a gente consiga, até 2032, atender os vencimentos de ICMS dos estados, mas que também dê uma folga para as transportadoras e os carregadores, né, fazerem seus faturamentos da forma adequada, reduzir essas referências cruzadas também, como eu mencionei. E aí, num olhar para a reforma, a gente já tem procurado costurar isso, tá? No contexto da ATGás, que é a Associação das Transportadoras, e aí com o apoio também das outras associações, né, que são impactadas. E um primeiro ponto que a gente achou que era essencial já tentar endereçar no PLP era a questão do modelo de refletir, né, claramente o modelo de entradas e saídas, ter isso previsto, essa independência, né, dos fatos geradores da contratação de entrada e contratação de saída, para não deixar para um momento de regulamentação e aí passar a oportunidade. Então, esse foi um trabalho que a gente fez aí com os ministérios, Câmara dos Deputados, e também os senadores, né, para explicar a importância disso para desenrolar o mercado, né, permitir mais segurança para a entrada de novos agentes e para a gente evoluir nos tipos de transação também. Então, qual é a ideia, né, que a gente, enfim, colocou ali como justificativa para ter, de forma expressa, previsto ali no PLP,
essa independência do modelo de entradas e saídas, é trazer simplificação e independência, né? Segurança jurídica, redução do risco de conflitos de competência, harmonização regulatória, porque aí a gente consegue traduzir claramente, né, o que já está previsto na lei do gás, alinhamento com o governo em linha com as políticas de transição energética, e o aumento da liquidez no mercado de gás natural. E aí, como é que isso se traduz na prática, né? Quando a gente fala que a tributação vai ser no destino, a gente precisava ter um detalhamento com relação ao local da operação. E aí a ideia era ter um parágrafo específico para as operações de transporte, e esse foi o parágrafo aprovado, né? Vou ler para vocês aqui: nas operações de transporte dutoviário de gás, o local da operação será o estabelecimento principal do fornecedor na contratação de capacidade de entrada de gás natural no duto, nos termos da legislação aplicável, e adquirente na contratação da capacidade de saída do gás natural do duto. Mas, como nem tudo é perfeito, a gente conseguiu passar essa, né, Diogo? Enfim, com apoio aí dos estados, especialmente Sergipe, né, que é um estado super engajado na indústria de óleo e gás, mas a gente já vê uma necessidade de maior detalhamento aqui para evitar conflito, tá? Eu acho que foi uma vitória, mas agora a gente precisa trabalhar bem na regulamentação, tá? Então, a gente tem uma nova proposta, né, para inclusão no regulamento CBS e do IBS, tá? Basicamente, aqui, falar que o fato gerador relativo à capacidade de entrada será independente do fato gerador relativo à capacidade de saída. Às vezes, o óbvio precisa estar escrito, né? Então, para a gente evitar que seja, enfim, que a gente perca essa construção, é importante ter esse complemento aqui, né? E ter o detalhamento ali de que a ocorrência do fato gerador relativo à capacidade da entrada independerá da saída, e ao contrário também, né? Da capacidade de saída independerá da entrada. Então, esse é um ponto que a gente vem trabalhando com vencimento agora para essa segunda rodada de regulamentação. Outro ponto que a gente trabalhou no momento do PLP foi a questão da definição do momento do fato gerador, tá? Ali no artigo 10, a gente tem 3 incisos e a gente entende que o transporte poderia se encaixar de alguma forma em todos os 3, mas que a melhor definição seria o inciso 2, mas ainda assim trazendo o risco de, enfim, de confusão, né, de dúvida. E aí, por isso, a gente pediu para detalhar também o fato gerador para o transporte de gás, tá? A proposta aqui foi ter um regime idêntico ao aplicado atualmente previsto no ajuste CNF, né, que é um fato gerador por período mensal, e os benefícios aí seriam segurança jurídica, a redação atual não é clara e pode gerar dúvidas, né, judicialização, como eu falei, dá para encaixar em qualquer inciso ali, fazer uma força para o inciso 2, mas, enfim, na hora da discussão, tudo é possível. A adequação, né, o transporte de gás é feito por fluxo contínuo, que a gente vem falando aqui o dia todo, e a previsibilidade, o modelo testado em aplicação atualmente. Então, esse ponto foi um ponto que passou também no PLP. E aí, por fim, aqui outros aspectos importantes para a regulamentação, que a gente entendia que o PLP ainda não era o momento, né, de abordar, porque descer muitos níveis, né, de detalhamento, mas focando, sim, na simplificação das obrigações acessórias, ter uma previsão de controle de estoque, documentos fiscais a serem emitidos, prazo de emissão de documentos fiscais, né, credenciamento dos carregadores, documentos fiscais na remessa, documentos fiscais nos desequilíbrios e também a forma ideal, né, da correção de documentos por recertificação. Então, a gente tem muita coisa para desenhar aí, e esse debate entre agentes é super importante, porque nem sempre a gente enxerga as dores, por exemplo, do processamento e vice-versa, então a gente precisa trocar o tempo todo aí para tentar construir a melhor solução. Tá bom? Acho que é isso.
Muito obrigado, Priscila. Acho que foi bastante clara a sua exposição, endereçando os temas atuais e já com um olhar para o futuro aí da reforma tributária. A gente tem uns minutinhos finais, eu queria pegar esse gancho que você olhou para a reforma tributária e perguntar para o Elias. O Elias é uma pessoa que tem uma experiência enorme no processamento, no faturamento, e eu queria que você também fizesse suas considerações olhando para a reforma tributária também, Elias. Como é que você vê a reforma tributária no processamento? O que você acha que são as melhorias que você está experimentando? Você vivencia as dores do dia a dia aí, né? O que você acha que poderia ser incluído para facilitar a nossa vida? Joia. Como a Priscila comentou, né? Acho que esse momento aqui é muito importante para a gente perceber as dores de cada um, né, e ver, poxa, eu me enquadro ali naquele negócio também, né? E talvez, se a gente fizesse de uma outra forma, a gente estaria vendo como um todo. O primeiro slide da Priscila, ele é importante para a gente avaliar o seguinte, né? E aí já para entrar no assunto reforma tributária. Não adianta eu ter o gás natural com o momento da ocorrência diferente do transporte. Não adianta eu ter a estocagem de gás com o momento da ocorrência diferente do processamento e do transporte. O processamento também não pode ter um momento de ocorrência do fato gerador diferente do transporte. Porque, para eu faturar um gás por transporte, eu preciso ser mensal. Porque o transporte também precisa ser mensal. Então, acho que uma questão muito importante aqui é que toda a indústria olhe para a Lei Complementar 214 com o mesmo foco, com o mesmo viés. E aí, o que a gente tem lá hoje, né? Operações continuadas, né? Mas eu achei muito pobre esse conceito lá, falando especialmente em relação ao artigo 10, que fala de momentos da ocorrência do fato gerador, né? Ele fala de gás canalizado, mas o que é o gás canalizado, né? Gás canalizado se remete à Constituição, você lembra do gás da distribuição, né, do serviço público concedido. E gás canalizado não é só isso. Gás canalizado é o escoamento, gás canalizado é o processamento, gás canalizado é o transporte, é a distribuição, é a comercialização, né? E a gente precisa colocar um conceito ali que contemple todos esses agentes, né? A gente vem trabalhando em algumas propostas no sentido da gente aproximar um pouco da regra de hoje, que é o quinto dia apertado, mas não com o quinto dia apertado, aproveitando o próprio conceito da legislação 214, né, da Lei Complementar 214, para instituir um conceito para tornar devido o pagamento. O que é tornar devido o pagamento hoje? Eu tenho operações que são de transferência e não tem pagamento. Eu tenho mútuo, que são operações atuais e não tem pagamento. Então, é importante que a gente consiga conceituar esse tema como autorização do documento fiscal. Acho que é um tema que viabiliza um entendimento do que a gente tem hoje e flexibiliza esse quinto dia útil, porque eu autorizo o documento num mês, esse mês vai ser o mês de apuração desse imposto. E em relação ao local da operação, acho que para o processamento está bem tratado, porque é a atividade que se exerce sobre um material, então acho que a legislação ela contemplou o processamento de forma ampla. Muito obrigado, Elias. Bom, nosso tempo já está se encerrando, né? Se já não foi encerrado, eu já recebi ali um sinal, mas eu não posso cometer a indelicadeza de não endereçar também uma pergunta para a Priscila. E aqui, Priscila, quando a gente trabalha no setor de gás, a gente tem um primo, que é o setor elétrico, né? E a gente está sempre olhando para o setor elétrico com uma certa, puxa, lá eles têm isso. Você vê no modelo tributário do setor elétrico algo que a gente pudesse aproveitar no setor de gás? Como é que você já endereçou aí as reformas, a questão? Então, eu queria ir por essa linha, se você pudesse ser breve, porque eu já tomei um puxão de orelha ali. Vou ser breve. Márcio, eu acho que a pergunta é muito boa e esse é um ponto que a gente tem procurado exercitar bastante. Inclusive, a gente até teve uma conversa na semana passada com ele sobre um ponto que a gente precisa resolver e o olhar para o setor elétrico talvez ajude, né? A gente, dentro de casa, ali no grupo da TAG, a gente procura ter bastante essa interação e pegar, enfim, essa experiência com o time da ENGIE, né, e de transmissão. Eu acho essencial, a gente tem que buscar a indústria que é mais madura, né? E sim, tem várias similaridades. Tá. Bom, obrigado, Priscila. Eu queria agradecer a todos, a você e o Elias, e queria pedir à plateia que aquela compaixão que eu falei no início, vocês estivessem com eles em uma salva de palmas.